Porque em Deir Yassin é feito o teste. Como seria a limpeza étnica a larga escala? Pra quem não entendeu nada, tá ouvindo a gente, não entendeu nada. Seguinte, se entra numa cidade, mata todo mundo, abre cova coletiva e enterra. É isso. Aqui fala da cova coletiva. Eu não li para vocês não Aconteceu isso? vomitarem. Inclusive, acontece, Tem aconteceu. documentos já, Tem? tem tese de doutorado sobre isso. Inclusive, quando eu comecei na causa palestina, as primeiras palestras que eu dei, eu costumava levar Vou fotos. pegar mais um. Opa, Ó, eu vou. Eu costumava levar algumas fotos. E aí, eu sempre fazia a primeira pergunta. De onde vocês acham que são essas fotos? Aí todo mundo falava, do Holocausto. Eu, não. O que aconteceu Mesmo em tal esquema? data? Aquela É o coisa mesmo parecia esquema. aquele monte de corpos. Mesmo esquema, exato. Caramba. Abre cova coletiva, joga os corpos um em cima do outro e enterra. E depois, de quebra, passa um trator na cidade. Pra o quê? Pra derrubar? Pra derrubar as casas. Pra você ter noção. A minha família, vou dar aqui um exemplo. Minha família, a grande maioria mora na Palestina. A nossa casa tem 400 anos de construção. A oliveira que a gente colhe pra fazer o azeite de Obrigadão. oliva foi meu avô que plantou. Caramba. Então, quando você... Primeiro, vamos nem falar aqui de matar uma cidade inteira. É. Mas quando você devasta tudo, você tá apagando, primeiro, a história de um povo, a história de famílias, você tá matando pessoas, a memória dessas pessoas. Porque, assim, tudo bem. Não, na verdade não é tudo bem. Não é tudo bem matar ninguém. Mas é digno que se deixe ao menos uma lembrança. E não eram soldados, eram civis. Não, era assim. Todos civis. População Ah, desarmada, inclusive. População desarmada. Hoje, Israel é o país que proporcionalmente, né, investe, o segundo país que mais investe em armamento bélico do mundo. Ele pega simplesmente 10% do PIB, injeta em arma e é isso. Mas Na muita época, coisa de defesa também, né? Antimíssil, essas coisas. vamos falar disso aí. É. Eita. Vamos fazer um corte. Vou até olhar pra... Olha, É o corte. corte. Não, mas daqui a pouco a gente faz um corte aí sobre Tá. isso. Na hora que terminar esse processo histórico. Mas na época, que ele cita aqui vários, principalmente o Haganah, já existia milícias, que são chamadas milícias, né? Então, já existia uma espécie de exército paramilitar Que atuava meio fora do radar, assim. que atuava assim meio nas Tá. escuras. E aí, essas primeiras ocupações aconteceram nessas... Primeiras ocupações não, os primeiros massacres aconteceram por aí. E aí... E a função disso, vocês entendem o que era? Para terrorizar e forçar outras pessoas a saírem por... Sim. Tipo, A vocês história... se vocês não saírem, vai acontecer isso. Exato. Até porque Deir Yassin não foi apenas o massacre em si, ou seja, a morte física das pessoas e a tomada do território. Então, mas foi Ela serviu tentado para antes. propaganda de guerra. Então, mas foi tentado antes, tipo, sai daqui se não vai dar merda ou não? Absolutamente. Não, foi um O projeto aviso. já era esse. Foi um tá. aviso mesmo. O projeto já era esse. Então, Até porque o projeto tanto era que esse. quando Jaffa não foi destruída, a história da chave, a família da minha tia saiu de Jaffa por medo. E aí, enfim, até hoje, se tem muito medo. A gente tem muito medo. Eu tenho visão de, assim, depois a gente tem que explicar o que é a diferença de ser sionista e ser judeu, tá? É diferente. Inclusive, tem que provar que eles tinham razão em ter medo. Como a Mainara diz. A esmagadora maioria da população permaneceu em seus lugares. Mas, em 14 de maio de 1948, último dia do mandato, ou seja, às 23 horas e 59 minutos e 99999 dízima eterna, encerraria o mandato britânico. A 14 de maio de 48, já feito o teste em Deir Yassin, né? Às 16 horas, Israel se autoproclama Estado. Não há criação. Já vou provar que não há. Se autoproclama Estado. Era uma sexta-feira, dia sagrado aos muçulmanos, e início do sábado,
porque ao pôr do sol da sexta começa o Shabat, o dia sagrado para os judeus. Por isso que nós dizemos que ali começa o Shabat sangrento na Palestina. E no dia 15, exatamente o Shabat, é iniciado o plano Dalit a larga escala. 771 localidades palestinas são invadidas, 531 são desocupadas, limpadas etnicamente, 531. Desocupadas é mandado embora ou mataram? 771 são invadidas. São invadidas, ocupadas. Exato. 531 são riscadas do mapa e sua população é eliminada. A mesma coisa que aconteceu em Deir Yassin. Eles entraram em 531 cidades, mataram todo mundo, abriram cova coletiva. Mataram ou expulsaram. Mataram ou expulsaram. 70 massacres foram cometidos, até 15 mil pessoas foram mortas, mutilados e feridos também milhares. E neste processo, do que era a população da Palestina histórica, até 60% foi expulsa ou morta, e dos 76% tomados da Palestina, naquele momento, para a autoproclamação do Estado de Israel, até 85% da população palestina expulsa ou morta. Então, veja, sob qualquer aspecto possível de se imaginar, isto é absurdo acontecer nos termos que aconteceu. A declaração Balfour, por mais injusta que ela seja, ilegal e imoral, não previa limpeza étnica tomada de território. A declaração, a resolução 81 também não previa nada disso. Da noite para o dia, você não tem só a expulsão massiva de uma população que é hoje em dia, quer dizer, desde sempre, mas hoje em dia é mais conhecida como de limpeza étnica. É o único projeto de Estado-nação e de realização de projeto colonial baseado exclusivamente na limpeza étnica. É este. Tem um livro do Ilan Papé, um pesquisador israelense, exatamente a limpeza étnica da Palestina, que documenta isso tudo muito bem. O Ilan Papé, ele justifica o nome do livro dele. Quando ele começou a fazer a pesquisa, ainda não tinha o nome do livro. Qual é o nome do livro? A Limpeza Étnica da Palestina. Tá. Que foi a primeira vez que o termo foi cunhado, assim, de forma... É isso aqui. Forma clara e esdrúxula. Mas ele falou limpeza porque os documentos, né, as cartas que os comandantes se enviavam, falava em limpeza. Não era desocupação. Era, a limpeza de tal cidade vai acontecer tal dia, tal hora. A limpeza de tal lugar acontece tal dia, tal hora. Então, por isso que o Ilan Papé vai usar esse termo. Usa esse termo nas obras dele. Inclusive, ótima obra, viu? Se quiser entender, Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Papé. Vale a pena. E aí, nesse processo, os sionistas começam a inventar para o mundo, porque aí teve o alarme mundial. O alarme mundial, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O relatório secreto chegando, aquela coisa toda. A gente, não, a liderança árabe, inclusive declarou guerra a nós, eu já vou contar essa coisinha para encerrar minha parte histórica, mais essa antiga, e até o 48, é que mandou eles saírem daqui. Não tem nada de limpeza étnica, nada disso. Não tem expulsão. Não tem refugiados. Aí a ONU manda um sueco como emissário especial da ONU para investigar isso, chamado Conde Folke Bernadotte. Folke Bernadotte chega e se reúne primeiro com os sionistas. E eles dizem, não, aqui, ó, daí eles estão falando da cidade de Ramle, Lod, que são a oeste de Ramallah e que são limpadas etnicamente. Estão nessas 531. Total ou parcialmente limpadas etnicamente, a maior parte delas total. Aí ele vai para Ramallah, onde estão. Porque um sujeito palestino que integrava a administração naquele momento, britânica, etc., e a partir de 48, quando os jordanianos entram e ficam com aquilo que hoje em dia é chamada Cisjordânia, ocupando ela, o colocam na administração civil jordaniana de Ramallah, que atualmente é a sede administrativa do governo palestino. Que a capital nossa é Jerusalém, deixar bem claro isso. Aí ele vai lá e ouve esse cara. Esse cara fala para ele, eu esqueci o nome dele agora, esse cara fala, não, peraí, eu vou te levar para falar com os caras dessas cidades. Alguns estão em cavernas, alguns estão debaixo de ponte, alguns estão em escola, alojados. Ramallah era uma cidade muito pequena nessa época, estava super povoada. E aí estavam lá professores, advogados morando em caverna. Por que cara está morando em caverna?
Daí é que ele toma conhecimento da limpeza étnica, começa a documentar ela. E é dela que resulta, finalmente, a ONU recebe os relatórios do Fogo Bernadotte, mesmo com todas as dificuldades disso, porque havia pressões para que isso não fosse considerado, mas mesmo com as pressões de Estados Unidos, União Soviética e da França naquele momento também, e dos ingleses tentando lavar as mãos, eles absorvem o relatório, acatam o relatório e emitem uma resolução. Aprovam uma resolução da mesma ONU que emitiu a resolução 81, a resolução 194, em 11 de dezembro de 28 de dezembro, se não me engano, 28 de dezembro de 1948. Essa resolução diz que todos os refugiados devem retornar à Palestina, seus bens devem ser restituídos e devem ser compensados. É o chamado direito de retorno, que até hoje a gente não tem. Aí, Israel só vem a integrar a ONU como Estado-membro em 1949, como o 56º Estado-membro. Ora, um Estado que foi criado pela ONU, por que ele não integra a ONU? Aí, em 1949, é integrado a ONU como Estado-membro sob cláusula condicionante. Qual que é a cláusula condicionante? A Resolução 194, acatá-la e implementá-la, que até hoje não foi implementada. Então, se você imaginar bem, Israel é ilegal, mesmo sob o documento imoral Declaração Balfour, ela é ilegal e genocida, sob aquilo que é a Resolução 181, sob a Resolução 194, sob as demais resoluções que vieram depois, especialmente a 242, que é a de desocupação dos territórios ocupados. E, para desmontar o último mito, a chamada Guerra Árabe-Israelense, em que o Golias, que aliás, Golias na Bíblia era cananeu e defendia a sua terra do invasor, Davi era o invasor, e eu acho engraçado isso, porque falando dessa maneira, o cara que vai ler o Velho Testamento vai entender, fala, puta, é isso mesmo, por que eu nunca entendi isso? Aquela história da planilha de Excel, como não tinha planilha de Excel na época, eu explicava bem explicadinho, né? Mas hoje tem gráficozinho e tal. Aí, bom, nós temos, em dezembro de 47... Não, mas você estava falando da guerra. Golias e Davi, árabe versus... Isso, versus porque o mito israelense diz isso. O pequenininho Davi, coitadinho, e o Golias árabe, o Goliat, vem e tal. Esse é o mito. Tá. Mas qual que é a verdade? Primeiro, nós temos a limpeza étnica começando, pelo menos os primeiros informes de uma atitude estranha em dezembro de 47. 9 de abril de 48, acontece Deir Yassin. 14 e 15 de maio de 48 começa a limpeza étnica com a autoproclamação de Israel como Estado. Ok? E daí eles reúnem todos os grupos paramilitares e formam o que eles chamam hoje de IDF. O exército israelense na prática. E aí, esses caras fazem tudo isso. Alguém deveria reagir ou não? Há uma reação que só entra em campo em 26 de maio de 48, depois de toda a limpeza étnica acontecida. Em 26 de maio de 48, entram em confronto com as forças israelenses que promovem a limpeza étnica, forças irregulares e voluntários vindos de 6 países árabes. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito e Arábia Saudita. E alguns palestinos. A soma total dessas forças irregulares e voluntários, portanto não eram exércitos, somavam ao início dos confrontos 29.100 homens. Em 4 comandos separados. Comandados por um inglês, que eu vou pegar aqui agora o nome dele, que eu esqueci, mas eu anotei. Comandados por um inglês, vejam vocês o circo que isso foi. Esse inglês se chama... Deixa eu ver aqui o nome dele, perdão. Come esse pra ver, que é muito daqui? bom. É meu preferido de todos. Qual é o nome desse daqui? É baklawa. Baklawa. Vai querer, mandíbula? Quer um? Pega aqui. Qual que é esse aí? Baklawa. É o do meio. É o do meio, pequenininho. Muito bom. Eu esqueci o nome dele agora, mas é Glub, um dos nomes dele. Só um minutinho. Meu Deus do céu. Não é bom? Pô, isso aqui é Nossa, divino. que mistura boa, velho. Isso aqui é divino, dos deuses. Manjar dos deuses isso aqui. Nossa, muito bom, desculpa. Esse é um doce eleito mesmo. Né? Caramba. Então, tá. Aí, e chegou no ápice, a
55.500 homens. As forças do já autoproclamado Estado de Israel começam com um piso de 29.500 homens, 500 e uns quebrados, e termina no ápice com 117 mil homens e uns quebrados. Quando isso? Isso é no curso da guerra, dessa guerra, chamada Guerra Árabe-Israelense, Tá. que começa 26 de maio de 48 e que vai até mais ou menos março, quando é assinado o armistício, de 49. Então você tem uma desproporção numérica de forças, de treinamento, comando unificado versus comando desunificado, não unificado, e com aviação que já havia sido fornecida pela Tchecoslováquia a mando da União Soviética. Para quem? Para o lado israelense. Já tinha aviação. Uhum. A União Soviética que manda a Tchecoslováquia vender. Na época, os países árabes não tinham Lembrando aviação. que toda a limpeza étnica realizada na Palestina é realizada pela esquerda sionista. Ben-Gurion, que vem a ser o primeiro dirigente de Israel, Ben-Gurion era socialista. Se dizia humanista. E ele que capitaneou todo o processo de limpeza étnica. A direita israelense, porque agora tem essa lenda de que o problema de Israel é essa besta do Netanyahu, o extremismo de direita, não sei o que lá. A esquerda governou até 77, promoveu a limpeza étnica de 48, promoveu a tomada do restante da Palestina em 67, porque o plano deles era tomar toda a Palestina. 67 foi necessário, porque 48 não permitiu realizar tudo isso. E 73, a ocupação das colinas do Golã da Síria, a ocupação do Líbano, a ocupação do Sinai, tudo isso é realizado pela autoproclamada esquerda sionista. Tá. A direita só chega ao poder com Menachem Begin, um criminoso de guerra, diga-se de passagem, em 77, com uma coligação chamada Likud, que depois se torna partido, que hoje é o partido do Netanyahu, aqueles que os próprios sionistas chamam de besta, e ele que é o problema deles. Com isso, eu acho que um panorama histórico mínimo e, logicamente, extraordinariamente resumido. Resumido, claro. Claro, né? Muito resumido, mas que eu acho que as pessoas podem pesquisar muito. Eu recomendo que se leia A Limpeza Étnica da Palestina, do Ilan Papé. Tem um filme sobre? É... Tem